Olá pessoal, nós vamos corrigir hoje as atividades da página 31 e 32, né, da aula passada. Vamos começar no exercício 25 e no exercício 25 pede para calcular o valor da entalpia, né, da variação da entalpia do metanol. Para isso ele te deu uma tabela, né, no exercício com os valores das entalpias de cada substância. Eu vou copiar eles aqui, então do metanol menos 239. O O2 é uma substância simples. Toda substância simples, a entalpia é sempre zero. CO2, a entalpia aqui está menos 393,5. E a água, a entalpia dela é menos 241,8. Como eu tenho duas, né, águas aqui, eu vou multiplicar por 2 a entalpia, porque essa entalpia é de cada água, né? Como são duas, a gente multiplica por 2. Antes da gente jogar na fórmula, vou fazer essa multiplicação ali. Então, eu acho o valor de 483,6 menos. E aí, sim, eu vou jogar na fórmula, né? Qual que é a fórmula? ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se você for no seu livro, né, for procurar a fórmula para calcular a entalpia de formação, você vai achar a seguinte fórmula: ΔH é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, tá? Aqui eu estou colocando de forma simplificada, mas a fórmula que você vai achar no seu livro é essa aqui. Por que somatório? Por que aqui tem somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes? Porque eu posso ter dois produtos, ou eu posso ter dois reagentes, ou vice-versa, ou 2 e 2 de cada um, enfim. E aí, quando você tem dois produtos ou dois reagentes, você tem que somar, né, os seus produtos e os seus reagentes. É por isso que existe aquele símbolo ali de somatório. Então, ΔH, que é o que a gente quer calcular, entalpia do produto. Tudo que está depois da seta é chamado produto e tudo que está antes da seta é chamado de reagente. Então, produto, eu tenho CO2 e tenho a água. Então, eu tenho dois produtos. O que eu tenho que fazer? Eu preciso somar esses valores. Então, aqui, eu coloco menos 393,5, que é do CO2, mais, né, somatório, eu somo a entalpia da água, que deu menos 483,6. Menos da fórmula a entalpia do reagente. Quem que é o reagente? Menos 239. Então, menos 239. Pronto. Agora, resolvo aqui, como na matemática, menos 393 mais menos 483. Mais com menos fica menos. Então, eu vou fazer menos 393,5 menos 483,6. Somando esse valor todo, vai ficar menos 877,1. Menos com menos, mais 239. Então, ΔH é igual a menos 638,1. Achei o valor de ΔH para essa reação aqui do metanol, da combustão do metanol. Então, a resposta da 25 é a letra C de casa, ok? E aí, vou corrigir a 26. O mesmo processo. Eu tenho a reação, né? Tá falando de acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos. Calculei aqui, vou para 26. Vou deixar a fórmula ali, que é essa fórmula que a gente está usando para resolver os exercícios. Então, 26 agora. De acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, a equação C2H2 gasoso mais 5 meios de O2 gasoso, formando produto agora 2CO2 gasoso mais H2O líquido. É importante você olhar sempre se a equação está balanceada. No nosso caso aqui já está aqui, ó, carbono 2, 2. E se eu conferir os demais, hidrogênio 2, 2. E o oxigênio também está balanceado. Porque o balanceamento faz total diferença. Então, sempre você olha se a equação está balanceada antes de resolver.
Indique qual o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno. Com os dados aqui, ele te deu C2H2, vale mais 226,5. Esses valores estão no exercício, tá? Substância simples, a entalpia é sempre 0. CO2, eu tenho 2, então eu vou multiplicar por menos 393,5. E a água, menos 285,8. Não preciso multiplicar por nada, que quando não aparece número nenhum é porque é 1, tá? Então, não tem a necessidade. Agora, vou fazer essa conta de uma vez, antes de eu jogar na fórmula. Se quiser jogar na fórmula e depois multiplicar, também pode. Você vai conseguir achar o mesmo resultado que eu, tá? Então, eu faço uma coisa assim. Eu já faço aqui para simplificar a minha vida. Então, ΔH, que é o que eu quero calcular, é igual a entalpia do produto. Produto é tudo que está antes da seta. Então, menos 787, ok? Mais, porque eu tenho que somar, são dois produtos, a entalpia da água, menos 285,8. Menos, da fórmula, a entalpia do reagente. Meu reagente aqui é 226,5 positivo. ΔH é igual. Mais com menos vai prevalecer o menos. Então, eu vou somar esses negativos ali. 787 mais 285,8. Então, menos 1072,8. Menos 226,5. Então, meu ΔH aqui, menos com menos, como são dois números negativos, eu somo esses negativos aí. 226,5. Então, o ΔH aqui é menos 1.299,3 kJ. Achei o valor de ΔH. A alternativa aí que corresponde a esse valor é a letra B de bola. Então, calculei aqui o valor de ΔH e achei a resposta, letra B de bola. Na questão 27, o mesmo cálculo. A gente vai fazer o mesmo cálculo. Qual que vai ser o cálculo? A entalpia de formação. Então, questão número 27. É comum o cozinheiro utilizar-se do bicarbonato de sódio para apagar chamas causadas pela combustão da gordura. Quando lançado sobre as chamas, o sal decompõe-se, originando o gás carbônico que abafa ainda mais a chama. A equação de decomposição do bicarbonato de sódio e as entalpias padrão de formação das substâncias envolvidas estão representadas a seguir. Sob condição padrão, a decomposição do bicarbonato de sódio, aí ele quer saber quanto que libera ou quanto que absorve na decomposição. Tenho a equação, então vou copiar ela aqui para ficar mais fácil para eu visualizar. E aí, sempre que você for resolver exercício desse tipo, faça isso, copie a equação do seu caderno, faça parte por parte, porque aí o erro, a probabilidade de erro vai ser o quê? Menor, né? Quando você tem tudo escrito aqui, fica mais fácil. Então, aqui, o NaHCO3 tem 2, então vou multiplicar por 2. Olha os valores aí que o exercício me deu. O valor dele é menos 947,7. O Na2 vale menos 1131. H2O líquido, menos 285,9. E o CO2, menos 393,5. Ok? Já vou multiplicar aqui o meu bicarbonato no 947,7 vezes 2. Então, eu acho o valor de 1.895,4. Não tem mais nada para eu multiplicar, então agora eu só vou jogar na fórmula. A fórmula entalpia do produto. Produto é tudo que está depois da seta. Então, eu vou somar todos. Então, vai ficar menos 1.131 mais menos 285,9 mais
menos 393,5. Se quiser fazer direto, já colocando os sinais certos, pode, não tem problema, tá? Aqui, menos da fórmula, a entalpia do reagente, menos 1895,4. Feito isso, agora eu vou resolver. Eu sei que mais com menos prevalece o menos, então vai ficar 1131 mais 285,9 mais 393,5. Por que eu estou somando? Porque são todos negativos. Então, eu somo e tenho um total aqui de negativo, menos 1810,4. Menos com menos, mais 1895,4. Então, meu ΔH aqui é igual menos 1895,4. Então, eu tenho o valor de 85 quilojoules. Positivo, tá? Porque o número positivo é maior. Então, mais 85. Logo, a resposta certa é a letra B de bola. Por quê? Ele absorve, porque o valor o ΔH é positivo. Então, se o ΔH é positivo, ele absorve. Se fosse negativo, ele estaria liberando, ok? Então, agora a gente passa para a página 32, exercício número 30, tá? No exercício número 30, vamos ler ele aqui e ver o que o exercício está querendo que você faça. Então, número 30 agora. A civilização moderna consome muita energia. Uma grande quantidade dessa energia é produzida pela queima de derivados do petróleo, como a gasolina, da qual um dos compostos fundamentais é o octano. A seguir, representa-se a equação ajustada de combustão completa do octano. Letra A. Se ΔH é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, calcule a variação de entalpia para a combustão de 1 mol de octano de acordo com os dados da tabela. Então, letra A, ele quer que você calcula o valor de ΔH para essa equação aqui, ó, para a combustão da gasolina aqui, que é o octano, o principal composto da gasolina, que é o octano. Então, eu tenho essa equação, ela já está balanceada, então eu não preciso me preocupar com balanceamento, eu posso já fazer meus cálculos direto. Olho na tabela os valores de cada substância. O octano, menos 5.110, substância simples é sempre zero. CO2 eu vou multiplicar por 8, o valor de cada CO2 é menos 394. E a água, 9 vezes o valor de cada água, menos 286, né? A entalpia aqui de cada água. Já resolvo as minhas contas para eu jogar na minha fórmula só os valores. Então, aqui dá menos 3.152 e ali vai dar 9 vezes 286, menos 2.574. Então, jogando na fórmula, ΔH é igual a entalpia dos produtos. Então, eu tenho menos 3.152 mais o outro produto que eu tenho, menos 2.574. Menos, que é da fórmula, a entalpia dos reagentes, menos 5.110. Feito isso, resolvo minha conta. De novo, mais com menos, menos. Como são dois números negativos, eu vou somar esses valores, porque são dois negativos. Então, fica um total de 5.726 negativos, menos com menos, mais 5.110. Então, ΔH é igual menos 616. Pronto, letra A está resolvido. Calculei o valor de ΔH para essa equação, menos 616. Na letra B, está falando assim, ó, uma alternativa para se diminuir o impacto poluente do CO2 produzido pela combustão da gasolina é o uso do etanol.
Escreva a equação da combustão completa do etanol e explique, considerando o impacto do CO2, por que ele é menos poluente que a gasolina. Então, a gente tem a equação da combustão da gasolina aqui, né, que a gente usou na letra A, e na letra B pediu para a gente escrever a equação de combustão do etanol. Te deu a fórmula do etanol, C2H5OH. Como é uma equação de combustão, obrigatoriamente tem que ter o oxigênio, a presença do oxigênio, porque senão não tem queima, combustão é queima. Então, eu tenho O2 e o resultado vai ser CO2 e água, tá? Isso aqui eu falei quando eu expliquei o início da matéria. Sempre que eu tenho aqui no meu reagente um comburente que é carbono e hidrogênio, o resultado sempre vai ser CO2 e água, tá? Já é pré-determinado isso aí. Montei a minha equação, eu vou fazer o balanceamento dessa equação. Então, carbono eu tenho 2, desse lado eu só tenho 1, então eu coloco o número 2 aqui para poder balancear. Hidrogênio eu tenho 5 com mais 1 aqui, no total então eu tenho 6 hidrogênios. Desse lado eu só tenho 2. Então, o que eu faço? Eu penso num número multiplicado por 2 que vai dar 6. Então, eu coloco o número 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Então, o hidrogênio está balanceado, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio no lado dos reagentes e no lado dos produtos. E aí, para finalizar, o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4, mais 3 aqui. Por quê? Como não aparece número nenhum, eu tenho número 1. 3 vezes 1 é 3. Então, aqui eu tenho 4 mais 3. Então, no total aqui eu tenho 7 oxigênio. E desse lado eu tenho 1 aqui e eu tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número 3 aqui. Por quê? 3 vezes 2 é 6, com mais 1 aqui, 7. A minha equação está balanceada. Montei a equação e a pergunta foi o seguinte: explique considerando o impacto do CO2 porque ele é menos poluente que a gasolina. Por que o etanol ele é menos poluente que a gasolina? Veja bem aqui a equação da gasolina. Quando eu queimo o principal componente da gasolina, que é o octano, essa reação vai liberar 8 mols de CO2. Enquanto eu queimando o etanol, ele libera 2 mols de CO2. Então, a questão do impacto ambiental em relação ao CO2, ao dióxido de carbono, é porque o etanol ele libera menos CO2 no ambiente do que a gasolina, tá? Então, enquanto, né, o etanol ele libera 2 mols somente de CO2, a gasolina ela libera 8 mols. Então, a gasolina ela polui muito mais do que o etanol em relação ao CO2, em relação à quantidade de CO2. Por isso que o impacto aqui é maior quando eu uso a gasolina, ok? E aí, agora a gente vai corrigir a 31, questão 31. Questão 31. Considerando a reação de combustão completa da sacarose e de acordo com os valores de entalpia padrão de formação abaixo, assinale a alternativa que expressa corretamente o valor da entalpia padrão de formação de 1 mol de sacarose. Não te deu a equação, mas ele te falou uma informação importante. A combustão, reação de combustão da sacarose. Então, sacarose, ele te deu a fórmula da sacarose, C12H22O11, mas, como eu sei que é combustão, oxigênio formando, tem carbono, tem hidrogênio. Então, o resultado sempre vai ser CO2 e água, né? Na combustão aqui, eu já posso prever isso. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Carbono aqui eu tenho 12, então desse lado aqui também eu vou colocar 12 para completar ali. Hidrogênio 22 e aqui eu só tenho 2, então eu coloco 11. 11 vezes 2, 22. E aí vou para o oxigênio que está faltando, tá? Então nesse lado aqui eu tenho 24 aqui mais 11, aqui ó. 24 mais 11. Então no total aqui eu tenho 35 oxigênios, ok? E aí na fórmula,
veja bem, a minha fórmula, eu já tenho 11, aqui eu já tenho 11 oxigênios. Aqui eu tenho 35 no total. Então, o que eu faço? Desse lado eu também tenho que ter 35. Então, eu vou pegar 35 menos 11, que é dessa fórmula, eu não vou mexer nela, porque eu já balanceei, né? Já olhei ela e balanceei ali. Então, eu vou 35 menos 11, e aí eu vou colocar o restante, sobra 24. Quando eu faço 35 menos 11, eu tenho 24 oxigênios ainda para balancear. Então, eu venho cá e coloco um número 12 aqui na frente. 12 vezes 2, 24, mais 11, 35, consegui fazer o balanceamento do oxigênio. A minha equação está toda balanceada e aí eu vou partir agora para calcular o valor de ΔH. Ele me deu a entalpia da sacarose, é menos 5.654. Substância simples é sempre 0. CO2 eu vou multiplicar por 12, é menos 394. E a água eu vou multiplicar por 11, 11 vezes menos 286. Tá vendo a importância do balanceamento? Se não tivesse o balanceamento, você não ia multiplicar nem por 11 nem por 12. Então, você, no final ali, você ia errar o valor da entalpia da sua equação ali. Então, aqui multiplicando dá menos 4.728 e ali vai dar menos 3.146. Vou calcular o valor de ΔH, que foi o que ele me pediu. Entalpia do produto é tudo que está antes da seta. Então, menos 4.728 mais, porque quando eu tenho 2 ou mais produtos eu somo eles, menos 3.146. Menos, que é da fórmula, a entalpia do reagente, que é menos 5.654. Pronto. Agora eu vou resolver essa continha ali. Então, vai ficar menos 4.728 mais 3.146. Então, dá um total de negativos aqui de 7.874, mais com menos fica menos, 2 números negativos eu somo e coloco um sinalzinho de menos. Menos com menos, mais 5.654. Então, aqui, quando eu calculo meu valor de ΔH, vai ficar menos 7.874 mais 5.654. Então, eu acho o valor aqui de menos 2.220 kJ. Então, o valor da entalpia da sacarose aqui, da combustão da sacarose, é menos 2.220. Alternativa certa aí, né? A gente está corrigindo a questão 31. É letras D de dado, tá? Menos 2.220. E para finalizar, a gente vai corrigir a questão 32. Na questão 32, vamos ler ela. Considere a tabela seguinte. Entalpia de formação a 25 graus Celsius de uma atmosfera. Usando-se a equação e os dados contidos na tabela, é correto afirmar que a variação de entalpia para a produção de 2 mols de HNO3. Então, vejamos aqui o que a gente vai fazer. Essa informação é importante, eu vou te explicar o porquê que ela é importante. Então, aqui eu tenho 4NO2, vou copiar a equação do exercício, mais 2H2O mais O2, formando 4HNO3. Vou substituir os valores que estão na tabela, né? A tabela tem, então, aqui eu vou ficar 4 vezes NO2, então 4 vezes 33, positivo, tá? Aqui, 2 vezes H2O, menos 286. E substância simples é sempre 0. E aqui vai ser 4 vezes HNO3, que é menos 207. Vou resolver minhas contas aqui já.
para ficar mais fácil para mim, 132, 2 vezes 286, 572, negativo, 4 vezes 207, menos 828. Então, agora eu calculo o valor de ΔH. ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, entalpia do produto menos 828 menos, que está na fórmula, a entalpia dos reagentes. Então, o que eu tenho de reagente aqui? De reagente eu tenho 132 mais menos 572. Aí aqui então vai ficar ΔH é igual a menos 828 menos, resolvo o que está dentro do meu colchete ali. Então vai ficar 132 mais menos 572. Então aqui eu acho o valor de, dentro do colchete, menos 440, tá? Por quê? 132 mais com menos fica menos aqui, o 132 ele é positivo, então eu subtraí aqui, tá ok? Então, ΔH é igual a menos 828, menos com menos mais 440. Fiz por partes aqui. ΔH é igual, então, 828 menos 828 mais 440. Então, eu acho o valor aqui menos 388 quilojoules. Só que veja bem uma coisa. Volta no enunciado e a gente observa o seguinte. É correto afirmar que a variação de entalpia padrão para a formação de 2 mols de HNO3. O que aconteceu ali? Aqui na minha equação, quantos mols de HNO3 eu tenho? Eu tenho 4 mols de HNO3. E ele te pede para calcular o valor para a produção de 2 mols, ok? Então, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe, tá? Eu calculei ali, na verdade, para 4 mols e, na verdade, ele quer para 2 mols. O valor aqui, eu vou achar, então, outro valor.